Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo dessa tarde examinando o texto no capítulo 11, do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, os versículos 1 a 5. Segundo Samuel 11, de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e tiraram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: É Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Meus irmãos, esse capítulo 11, ele tem muitas informações, então eu prefiro que nós façamos uma análise pontual a cada perícope do texto. Apesar de termos lido apenas 5 versículos, tem muitas informações, é um texto muito rico, né? Então, o que acontece? Israel sai em guerra, né? Como nós vemos aqui no texto, contra Amon. O que Davi faz? Davi manda o seu general Joabe pelejar, comandar, liderar a batalha. E ele fica no palácio. E estando ele no palácio, sem ter o que fazer, enquanto Israel está em guerra, ele está lá passeando no terraço do palácio e avista uma mulher muito bela, chamada Batseba, que era mulher de um dos homens de Joabe, né? Um dos bravos guerreiros que lutava por Davi. Davi não se conteve, ficou encantado com a beleza da mulher, mandou trazê-la e deitou-se com ela, e Batseba engravidou. Meus irmãos, onde começa tudo isso? Onde começa o problema ou o pecado de Davi, vamos colocar assim? E aí é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos a respeito desse texto. O problema, o pecado de Davi começa exatamente pelo fato de Davi estar no lugar errado e na hora errada. Né? No lugar errado e na hora errada. Nós podemos pensar assim, mas afinal de contas, Davi estava na casa dele, ele não morava no palácio? Sem dúvida, ele morava no palácio. Ele estava na casa dele. Mas naquele momento, a casa dele era o lugar errado. E por que a casa dele era o lugar errado? Né? E por que ele estava na casa dele na hora errada? Primeiro porque o seu exército estava em guerra contra Amon. E era usual que o rei liderasse à frente do exército. O rei, naqueles dias, ele ia à guerra e ele ia à frente do seu exército. Então, Davi estava no lugar errado. Mesmo aquele lugar sendo a casa dele, ele não tinha que estar em casa naquela hora. Ele tinha que estar à frente do seu exército. Era lá o lugar do rei naquele momento. E por que a hora errada? Porque os seus homens estavam lá arriscando as suas vidas para dar vitória a ele. E ele não estava lá para pelejar ao lado dos seus bravos soldados. Então, aquela hora não era a hora de estar em casa, era a hora de estar à frente da batalha do seu exército. Geralmente, meus irmãos, quando coisas ruins acontecem conosco,
né? Não necessariamente coisas erradas, mas coisas ruins acontecem, nós dizemos, não é, olha, isso aconteceu porque a pessoa estava no lugar errado e na hora errada, né? E geralmente nós dizemos isso quando nós somos vítimas dos fatos. Mas existe uma outra situação. Quando nós somos os algozes dos fatos, os causadores dos fatos, muitas dessas vezes também é em razão de nós estarmos no lugar errado e na hora errada. Davi naquela hora estava no lugar errado e na hora errada. Então, é a primeira questão para a qual eu quero chamar a atenção dos irmãos. Precisamos ter cuidado. Saber o lugar pode ser o lugar mais maravilhoso. Pode ser a nossa casa, pode ser a igreja. Mas é preciso saber se é hora de estar na igreja, se é hora de estar em casa, se é hora de estar no trabalho. É hora de estar onde? E fazendo o quê? Essa tem que ser uma pergunta para a qual nós tenhamos uma pronta resposta. Segundo fato, meus irmãos, o texto da palavra diz no versículo 2: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando pelo terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Segundo ponto, meus irmãos, Davi não estava inocente naquilo que ele fez. Ele estava ali passeando no seu terraço, avistou uma mulher bela, né, se encantou por ela, mas imediatamente ele procurou saber quem ela era. Quem ela era. E lhe disseram: olha, ela é a mulher de Urias, né? Ela é filha de Eliã, mas ela é a mulher de Urias, né? O heteu, aquele que está lá na guerra agora, enquanto o senhor está aí no seu palácio, né, passeando no seu terraço, ele está lá na guerra e aquela lá é a mulher dele. Davi sabia quem era Batseba. Mais do que saber quem ela era, ele sabia que ela era mulher de Urias. Ela era uma mulher casada. Ela tinha um marido. Ele sabia que desejá-la configurava pecado. Ele sabia que possuí-la configurava pecado. Ele sabia que o que ele estava fazendo era muito errado. Mas ainda assim ele fez. Meus irmãos, ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Davi não errou e não pecou quando foi tentado. O Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O próprio Jesus foi tentado. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, foram tentados. Daniel foi tentado. Muitos homens foram tentados, mas não se deixaram cair em tentação. Aquela mulher não era uma mulher qualquer, não era uma propriedade do rei. Ela era a única esposa de Urias. E Davi cometeu adultério, muito consciente do que estava fazendo. Meus irmãos, o texto segue dizendo que a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E agora? E agora? O que fazer com essa criança que nascerá? Ela é concebida não no que nós possamos chamar num gesto de amor,
de cumplicidade, de amizade. Ela é, de certa forma, vítima de uma violência. A criança é o resultado de uma violência cometida contra a sua mãe. Isso é importante que fique muito claro, meus irmãos, porque o texto da palavra do Senhor nos diz que Davi, em momento nenhum, ele quis saber a opinião de Batseba. O texto da palavra do Senhor diz apenas que Davi enviou mensageiros que a trouxessem, e ela veio e ele se deitou com ela. Meus irmãos, ao contrário de hoje, as mulheres naquele tempo elas não tinham opção. Elas valiam muito menos do que valia um homem. E se esse homem ainda era o rei, muito mais difícil tornava-se a situação dessas mulheres. Ali, Davi cometeu mais que um adultério, Davi cometeu um abuso contra aquela mulher. Não foi uma escolha dela estar ali com Davi. Ela, na verdade, não tinha nem o direito de opinar, de consentir ou não, de concordar ou não com o que Davi estava fazendo. Ela simplesmente deveria submeter-se ao rei. E agora ela está grávida. E o que fazer? Está aí uma questão para nós pensarmos. Para nós pensarmos um pouco. Não é? Ela foi vítima de uma violência. E a violência cometida por um homem de Deus. Resumindo, meus irmãos, muito cuidado com o lugar onde nós pisamos, o lugar onde nós estamos, muito cuidado com as nossas escolhas. Muitas vezes nós escolhemos estar onde não devemos estar. Escolhemos estar onde não devemos estar. Tentados, nós somos todos os dias, mas ceder à tentação é uma escolha nossa. E nós devemos escolher sempre não ceder à tentação. Para isso Cristo nos fortalece. Para isso Cristo nos fortalece. Para que nós tenhamos a força necessária para não nos deixarmos cair em tentação. Mas é o cuidado que precisamos ter. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê paz nesta semana. Na próxima semana nós seguimos a leitura do texto. Vamos ver a sequência dessa história. Por enquanto ficamos com essas informações e com o desejo de que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pela Tua assistência, pela Tua paz. Te pedimos, ó Pai, que nos abençoe, que nos guarde, que nos livre de todo mal. Que não nos deixes, ó Deus, cair em tentação. Te pedimos, ó Deus, que nos ensine o lugar certo onde nossos pés devem estar plantados. O lugar, ó Deus, onde Tu quer que nós estejamos. Que saibamos, ó Deus, na nossa vida fazer boas escolhas. Também, ó Deus, abençoa a nossa vida, a vida de nossa família, nossos filhos, nossos cônjuges e todos aqueles que nos são especiais. Abençoa-nos, ó Deus, dando-nos a Tua paz. Atende a nossa oração, é que te pedimos, e pelo que já te agradecemos, no nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei.
céu.